Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula a gente vai aprender a evitar conflitos entre o jQuery e outra biblioteca. Então, quando você está fazendo um sistema ou um site, normalmente você não utiliza apenas uma biblioteca. Você não vai utilizar apenas o jQuery. Você vai utilizar o jQuery para isso, você vai utilizar o Angular para outra coisa, React para outra coisa, enfim. Você vai utilizar diversas bibliotecas. No caso, né? Às vezes você pode fazer o seu site inteiro com jQuery, mas em alguns casos, quanto maior o seu sistema, mais bibliotecas você vai utilizar quando você estiver criando, tá? Então, muitas bibliotecas utilizam também essa mesma estrutura do dólar e abre e fecha parênteses para executar as ações. Então, se você importa duas bibliotecas que utilizam o mesmo padrão, por exemplo, tem a biblioteca concorrente do jQuery, que na verdade ela já está se entrando em desuso, mas ela é concorrente até hoje, né? Que é a Prototype. Então, essa biblioteca ela utiliza a mesma estrutura do jQuery. Tá? Então, se você importar as duas no seu site, vai dar conflito. Então, o seu jQuery ou o seu Prototype vai parar de funcionar. Tá? Ou então vão funcionar de forma errada. Então, para evitar esse conflito, quando você sabe que vai utilizar mais de uma biblioteca e pode dar conflito, você faz o seguinte: você cria um atalho diferente para o seu jQuery. Ele já tem uma função específica para evitar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, vou criar uma variável aqui chamada $j, por exemplo. E essa variável vai receber jQuery.noConflict. Ok? Então, quando eu faço isso, eu estou transferindo o meu jQuery para essa variável. Tá? Então, todo lugar agora que eu for utilizar o meu jQuery, em vez de eu fazer isso, eu vou fazer isso. Então, eu deixo livre para, por exemplo, o Prototype usar a forma que ele quiser usar. Tá? Então, isso é uma forma de eu esquivar o meu jQuery para ele ficar funcionando 100% e não dar conflito com outras bibliotecas. Tá? Então, por exemplo, no nosso caso do Document Ready, como é que eu posso usar aqui? Eu faço document da mesma forma e ready continua o meu código da mesma forma que eu tinha feito anteriormente. O alert está funcionando, por exemplo. Tá? Então, em vez de eu fazer assim, apenas assim, como eu criei um atalho para o meu jQuery, né? Eu vou usar agora com o J no comecinho, tá? Então, ó, se eu executar, ele vai funcionar do mesmo jeito, ó, está funcionando. Ok? Então, isso é uma forma muito usada de você evitar conflito com outras bibliotecas, tudo bem? E aí você pode usar da forma que você quiser. Eu posso botar aqui, por exemplo, Boniek. Então, quando eu for utilizar jQuery, eu tenho que fazer dessa forma aqui, ok? E ele vai funcionar ó, da mesma forma também, tá? Então essa é também uma das formas de eu executar o meu jQuery sem conflito, ok? Tem uma outra forma que eu já vou aproveitar e já vou te ensinar aqui os conteúdos que muita gente não ensina. Uma outra forma de você executar o jQuery até sem criar atalhos e evitando conflito também é você utilizando ele quase que nativamente, ou seja, você acessando o jQuery diretamente na raiz da biblioteca. Ou seja, eu ponho jQuery e abro parênteses. E aí ponho aqui document, por exemplo, e aí ponho ready do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. E ó, funcionando nativamente. E vamos ver se vai funcionar? Não, se eu atualizar, ó, funcionando nativamente. Então, também uma forma de você evitar conflito é você dando o nome e executando a biblioteca, acessando ela diretamente, sem o uso de nenhum atalho, tá? Então, em vez de você fazer $, você faz jQuery. Também funciona e também vai funcionar se você puxar uma outra biblioteca, ok? Então, você pode fazer assim
você pode criar um atalho, né? E aí você usa o jQuery no conflict, e aí ele puxa toda a biblioteca para esse atalhozinho aqui. E aí você passa a usar ele assim, tá? Aí no caso é só uma dica para quando você utiliza várias bibliotecas, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima aula.